Olá, nono ano. Vamos agora para a questão número 8. Achar as raízes das equações utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, temos aqui 4 equações, tá? Para serem resolvidas utilizando a fórmula de Bhaskara. Vamos lá? Então, aqui está a primeira. X ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. É uma equação do segundo grau completa, porque ela possui os 3 termos, tá? O primeiro termo, que é x ao quadrado, a incógnita elevada ao quadrado, menos x elevado a 1, que é o termo B, e o menos 20, que é o termo independente. Então, o primeiro passo é a gente anotar aqui, para não esquecer, os valores dos coeficientes. Qual é o valor do coeficiente A? Lembrando que coeficiente A é o número que acompanha o x ao quadrado. Qualquer letra que tiver x, ou qualquer que for a letra, tá? A incógnita ao quadrado. Então, quantos x ao quadrado eu tenho aqui? Só 1. Quando é só 1, ele não aparece, mas a gente sabe que é 1. Coloca aqui. Coeficiente B é o número que acompanha a incógnita elevada à primeira potência, elevada a 1. Aqui não tem número, tá? Escrito. Mas você sabe que eu tenho aqui o quê? Menos 1x elevado a 1. Menos 1. Como a gente pega só a parte numérica, porque estamos o quê? Anotando os coeficientes. Letra C, qual é o valor do termo independente? Que é o termo que não tem letra acompanhando. Então, é o menos 20. Depois de identificar os coeficientes, é hora de achar o discriminante. Eu não vou escrever a palavra discriminante aqui, tá? Quem é o discriminante? Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Né? Assim, a fórmula, aqui eu tenho a primeira fórmula, porque a fórmula de Bhaskara ela é composta de duas fórmulas, na verdade, porque tem essa daqui para encontrar o valor do discriminante, depois tem a fórmula para encontrar o valor dos x, tá? Dos 2x, tá bom? Então, quem é o discriminante? Vamos lá. Agora, vamos substituir, né, as letras pelos seus respectivos valores. Nós temos aqui 1, 2, 3. As 3, ou seja, todas 3, né? A, B e C estão aqui. Quem é o B? O B deve ser elevado ao quadrado. Quem é B? Menos 1. Então, menos 1, ele tem que ficar entre parênteses porque é negativo. É elevado ao quadrado. Depois de B ao quadrado, o que eu tenho? Menos, copia. Depois o 4. O 4 não muda, ele está na fórmula, ele faz parte. Agora, quando eu chego na letra A, pode ser qualquer valor. Então, vezes... Quando eu estou multiplicando letras entre si, eu não escrevo vezes. Agora aqui, quando eu troco por números, é obrigado a colocar o sinal de vezes. Quem é A? É 1. Então, no lugar de A, eu vou escrever 1. Vezes o C. Quem é C? Menos 20. Menos 20. Eu tenho que colocar entre parênteses, porque, olha, dois sinais aqui juntos, não pode. Então, agora que eu substituí todos os valores, eu volto e vou calcular. Delta é igual... Qual o valor de menos 1 ao quadrado? É 1 positivo. Aqui eu tenho 2 sinal de menos, tá vendo? Nessa multiplicação, então aqui vai ficar mais. Menos com menos é mais. Vamos lá? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Não é isso? Então, o valor de delta é o quê? 1 mais 80, 81. Então, eu encontrei o valor de delta. Por que eu preciso dele? Porque agora eu vou para a segunda fórmula, tá? Que é a fórmula para encontrar o valor de x. Aí, eu preciso do valor de delta, certo? Então, a fórmula para encontrar x é essa. X é igual menos o b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Essa é a fórmula.
Agora, eu vou substituir, tá, os símbolos, as letras, né, pelos seus respectivos valores. Então, quem é o x? Eu vou escrever x é igual menos b. Agora eu vou colocar o b. Quem é o b? Cadê o b? Menos 1. Então, eu trago menos 1. Note que ficaram dois sinais juntos, por isso eu sou obrigada a colocar entre parênteses, né? Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Eu não vou escrever a letra delta aqui, eu vou escrever o seu valor, que eu já encontrei. Quem é o delta? Delta é igual a 81, então eu vou colocar 81 aqui. Dividido para 2 vezes A. Quem é o A? O A é 1 positivo, então 2 vezes 1, tá? Eu vou escrever aqui embaixo, 2 vezes 1 positivo. Então, acabei de substituir, tá? Todas as letras, os símbolos aqui pelos seus valores numéricos. Agora, vamos calcular. X é igual, menos com menos, mais. Então, esse 1 vai ficar positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 81. Qual é? 9, né? Dividido por 2 vezes 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2. Então, agora já posso separar aqui, porque como eu tenho dois valores de x, x' e x, duas linhas, ou seja, primeiro valor, segundo valor, tá? De x, são 2. Então, eu volto aqui, vamos calcular. Primeiro, eu posso pegar 1 menos 9 primeiro, ou 1 mais 9, você que escolhe. 1 mais 9, vou pegar esse primeiro. 1 mais 9 dividido por 2, porque embaixo aqui é divisão por 2. E nesse outro x, eu peguei 1 mais 9 aqui, agora eu vou pegar 1 menos 9. 1 menos 9 dividido por 2. Agora é só terminar a conta. 1 mais 9, 10. Dividido por quanto? Por 2. Quanto é 10 dividido por 2? 5. O outro valor de x, 1 menos 9. Você tem R$1, tirar 9, você vai ficar devendo 8, né? Dividido por 2. Quanto é menos 8 dividido para mais 2? Menos 4. Estão aqui os dois valores. Ó, eu coloco em ordem crescente. Primeiro eu coloco o menos 4, depois o mais 5. São os dois valores. Eu vou anotar aqui embaixo. Raízes. Quais são as raízes, ou a solução, ou a resposta? Você que escolhe como escreve, tá? As raízes são menos 4 e mais 5. Encontramos as raízes dessa equação, certo?